Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da C4 Web e nesse vídeo você vai aprender a como realizar a criação de campanhas ali voltadas, para venda de próteses ou implantes. Eu sou o Paulo, sou responsável pela estratégia e tráfego pago aqui da C4 Web e antes de iniciar esse vídeo eu quero pedir para você deixar seu comentário, sua curtida e já se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho abaixo. Então vamos para mais um vídeo. Basicamente nesse vídeo você vai ver na prática como funciona a criação de uma campanha através ali do Meta Ads, no Facebook, no gerenciador de anúncios. Esse vídeo vai servir para você que tem dúvidas ali em relação a como criar, qual tipo de público você pode selecionar. Já adianto que não tem nenhum mistério em relação a isso. Como você vai subir seus criativos ali na campanha, tá certo? Então tudo que for referente a isso é interessante você prestar atenção, seja para você realizar a prestação de serviço para um terceiro, para uma clínica odontológica, um dentista, ou até mesmo você que é dentista, já possui seu consultório, sua clínica, realizar você mesmo a criação e otimização das suas campanhas, para você também ter mais propriedade para cobrar o seu futuro gestor ali, responsável pelo seu tráfego, tá certo? Então vamos para a tela, que agora a nossa aula vai ser 100% prática. Pessoal, esse daqui é o nosso gerenciador de anúncios, tá? É aqui que você faz a criação e otimização de campanhas. Caso você não tenha nenhum tipo de intimidade aqui com essa aba que você está visualizando na sua tela, eu aconselho você a ver alguns vídeos anteriores aqui no canal, que você vai se contextualizar um pouco mais, vai ver como é que você chega até aqui e principalmente aprender também a parte teórica, que é muito importante, tá? Essa aula aqui é mais prática, então se você não tem esse tipo de conhecimento, eu aconselho você pausar esse vídeo e dar um passo atrás. Mas para você que está um pouco mais inteirado aqui com essa tela, vou estar aqui partindo para a parte da criação da campanha. Basicamente, pessoal, o nosso gerenciador de anúncios ele é dividido em 3 etapas. Nossa área de campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Dentro da sua campanha, você é composto por esses outros dois, vamos dizer assim, essas outras duas pastas, tá? Dentro do conjunto de anúncios é onde você vai realizar ali a seleção do seu público-alvo, localização, idade, gênero. Já na parte dos anúncios, como o próprio nome já diz, você vai adicionar o seu criativo. Mas cada etapa aqui da campanha é interessante, então eu aconselho você a não pular nenhuma parte desse vídeo, tá? Para você não ficar com dúvida e acompanhar o processo aqui passo a passo comigo. Vamos lá então para a parte da criação de campanhas. Geralmente, pessoal, como é uma campanha ali voltada para você realizar vendas, ou seja, você quer adquirir ali informações em relação ao seu público, permitir ali que ele realize uma compra com você. Geralmente o público ele interage através de uma rede social ou até mesmo do WhatsApp, tá? Geralmente a maioria das campanhas que a gente faz aqui é direcionado para o WhatsApp, mas você pode testar através do Instagram também. Eu aconselho você testar no WhatsApp e, claro, preparar o seu WhatsApp para receber esse paciente, colocando fotos de procedimentos, um catálogo bem completo e também a sua foto de perfil para passar credibilidade. Afinal, o seu paciente ele vai clicar no seu anúncio confiando em você. Como a sua campanha ela tem o objetivo de vendas, ou seja, de mensagens, a gente vai utilizar aqui o objetivo de engajamento, que na maioria das vezes vai trazer mais potencial para a sua campanha, vai gerar mais mensagens. Mas você também pode testar uma campanha de vendas, uma campanha de geração de leads, campanha de reconhecimento já não tem o objetivo de vendas, tá? Mas enfim, hoje a gente vai trabalhar aqui com a campanha de engajamento, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida em relação à campanha, você pode passar aqui o mouse e ver a descrição, tá? No caso da nossa campanha de engajamento, ela tem o objetivo de aumentar o número de mensagens, compras por mensagens, visualizações de vídeo, engajamento com post, mas ela é geralmente bom para mensagens de Instagram e WhatsApp, que é o que a gente vai estar utilizando, tá certo? Então vamos dar um continuar aqui. Nessa etapa, é interessante você sempre selecionar campanha de engajamento manual. Afinal, se a gente deixar tudo na mão do Facebook, pode ser que ele faça algum tipo de programação, configuração, que não vai ser tão bem sucedida para o desempenho das suas campanhas, tá certo? Então a gente vai selecionar aqui campanha de engajamento manual. Pode dar um continuar. E aqui é a parte inicial, ou seja, a gente está a nível de campanha ainda, tá? Dentro dessa parte, eu acho interessante você sempre identificar ali através da nomenclatura, para você não se perder futuramente. Então, colocar algo que seja referente, quem sabe ao dia da criação da sua campanha, o objetivo daquela campanha, o orçamento daquela campanha, enfim, coisas relacionadas a isso. Por padrão aqui na C4, a gente sempre coloca C4, a identificação da campanha, no caso, o objetivo é uma campanha de mensagens, tá certo? E a data que ela foi criada, hoje, dia 17 de novembro, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Descendo um pouquinho mais, a gente tem 2 tipos de orçamento, orçamento a nível de campanha e orçamento a nível de conjunto de anúncios. Isso é um tema que eu não vou entrar muito porque é um pouco mais técnico, tá? Mas geralmente a gente coloca o orçamento a nível de conjunto de anúncios. Afinal, caso você tenha mais de um conjunto de anúncios, você vai conseguir distribuir a sua verba, vamos dizer assim, unitariamente para cada um. R$20 no conjunto 1, R$20 no conjunto 2 e assim sucessivamente. Caso você utilize a verba a nível de campanha, é como você colocasse esse orçamento, tá, na mão do Facebook e deixasse ele, distribuir ele da maneira que ele achasse mais inteligente ou que, em tese, trouxesse mais resultado para você. Como a gente vai trabalhar com um conjunto aqui nesse exemplo que eu vou estar
fazendo com vocês, não teria problema você utilizar o orçamento de campanha. Mas, via de regra, tá? Para você ter a oportunidade ali de testar, né? Isolar as variáveis, é interessante você utilizar o orçamento a nível de conjunto de anúncios. Então, eu vou deixar ele selecionado aqui. Essa partezinha aqui eu não sei como é que tá a sua conta de anúncios, mas caso esteja aparecendo, você pode desmarcar, que ele está basicamente pedindo autorização para compartilhar parte dos seus orçamentos. Não tem por que você deixar marcado, porque a gente vai trabalhar um conjunto só. Tá bom? Partindo aqui para a área do conjunto, você pode trabalhar a nomenclatura desse conjunto também. Aqui na C4 Web a gente sempre utiliza a nomenclatura conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, ou até mesmo o nome do público que a gente vai estar trabalhando. Então nesse caso aqui, conjunto 1, amplo, tá? Porque a gente não vai fazer nenhuma definição muito específica de público, e a data também que ele foi criado. Perfeito, já tem a identificação de qual conjunto que é, qual tipo de público em tese a gente vai estar trabalhando e a data da criação dele, tá bom? Agora, caso você quisesse trabalhar um público de seguidores, você colocaria aqui, ó, seguidores, para facilitar a identificação do seu conjunto. Paulo, não quero trabalhar seguidores, quero trabalhar com um público que já está engajado com algum anúncio. Você vai vir aqui e vai colocar engajados. Tudo que facilite ali a maneira que você vai analisar a sua campanha, enfim, que facilite a sua vida, tá certo? Em relação à página, o que vocês vão estar selecionando? Obviamente, a página do seu consultório, da sua clínica odontológica. Depois que você faz a nomenclatura ali do seu conjunto de anúncios, tá? Algo que seja tranquilo para você identificar, é interessante você sempre marcar aqui como conversão no destino das mensagens. Pode ser que na criação da sua campanha não apareça marcado automaticamente, esteja em seu anúncio, ligações, site. Então você seleciona aqui destino de mensagens, que é basicamente a gente vai escolher ali, né, onde esses futuros pacientes vão chegar para entrar em contato com você e tirar dúvidas sobre um tratamento, tá certo? Aqui a página, eu vou deixar selecionada essa página aqui ilusória, mas é importante você ter uma página ali bem estruturada no Facebook, tá? Com fotos de casos, vídeos, complementos ali em relação à localização, enfim, tudo que você achar interessante e que provavelmente seu paciente também queira saber em relação à sua clínica, tá certo? Aqui em relação ao destino das mensagens, geralmente você vai deixar somente um selecionado. Por quê? Geralmente a gente utiliza o destino do WhatsApp. Hoje em dia a gente analisou, através dos nossos testes, que a interação ali no Instagram nem sempre é muito positiva a nível de campanha. No WhatsApp a gente tem um pouco mais de proximidade, tem de certa maneira a permissão também de entrar em contato através de áudio, mandar uma ligação, fazer uma lista de transmissão. Então são pontos ali positivos que o WhatsApp ele oferece em relação ao Instagram. E também tem um pouco mais de proximidade, caso você queira fazer uma lista de contatos ali, é interessante, tá certo? Descendo aqui um pouco mais, vocês vão analisar aqui, ó, em relação à nossa meta de desempenho. Vocês sempre vão deixar marcados maximizar o número de conversas. O que significa, Paulo? Eu estou forçando o Facebook a maximizar o meu resultado. Meu resultado é número de mensagens. Quanto mais mensagens você tiver, mais probabilidade você tem de extrair ali um lead positivo, um agendamento, consequentemente um comparecimento e um fechamento futuro, tá bom? Descendo um pouco mais, aqui a gente tem uma área muito importante, que é onde você vai definir o seu orçamento. A gente tem duas opções, orçamento diário e orçamento total. O orçamento total, basicamente você vai colocar aqui o valor que você pretende gastar num período ali do mês. Aqui, ó, você vê a data de início e a data de término. Sempre aqui, na maioria das vezes, referenciado ao horário mais próximo do atual, tá? Geralmente a gente não utiliza tanto o orçamento total, a gente utiliza o orçamento diário, mas fica a seu critério, tá certo? Não vou entrar em termos muito técnicos aqui em relação à diferença de um para o outro, tá? Vale a pena você fazer o teste para ver qual é melhor para sua realidade, seja ela financeira ou para o contexto da sua clínica, tá certo? Mas nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar o orçamento diário. Se você seguir o exemplo, sua campanha vai ser bem criada e bem sucedida também, tá bom? Em relação ao orçamento aqui, vou colocar um orçamento de R$10, tá? Como simulação. É sempre interessante você utilizar o máximo de orçamento que for possível para você. Claro, sem atrapalhar o seu caixa, o seu fluxo financeiro, coisa nesse sentido. Lembra sempre que tráfego pago é investimento, não é gasto e nem tem que ser a última solução para o seu consultório. Então, se você não tem dinheiro ainda para investir, segura um pouquinho de verba, estuda um pouco mais. Com certeza, na hora que você iniciar da maneira certa, o resultado vai ser muito mais positivo para você. Não troca os pés pelas mãos, tá bom? Em relação aqui à nossa data de início, vocês podem deixar no mesmo dia que você está realizando a criação da campanha. Em relação ao horário aqui, fica a seu critério. Se você quiser programar para meia-noite do dia seguinte, né, você pode estar programando. Nesse caso aqui do exemplo, eu vou deixar às 4h54, que foi o horário que eu iniciei a campanha, tá? Não influencia absolutamente nada. O Facebook ele vai passar pelo processo de aprovação dele e assim que tiver 100%, ele vai iniciar a sua campanha normalmente, sem afetar em absolutamente nada. Tá bom, gente? Aqui na parte de público é uma parte muito importante que a gente precisa se atentar. Hoje em dia o Facebook ele tem trabalhado cada vez mais
com o nosso público Advantage, tá? O que significa esse público Advantage? Isso é um pouco mais técnico, mas é interessante eu explicar para vocês. O nosso público Advantage, ele significa que o Facebook, baseado nos critérios dele, ele vai tentar entregar resultados. Às vezes, chega aquele público que é um pouco mais distante. Você que já faz tráfego pago já deve ter passado por isso. Pessoal que não é da sua região, que, enfim, mora próximo, mas às vezes não é acessível a alcançar a sua clínica, tá certo? Ou até mesmo ali um público de certa maneira desqualificado, tá? Com essa, vamos dizer assim, alta incidência de desqualificação. Então, particularmente, eu gosto de trabalhar ali com o público não Advantage, né? Ou seja, o público clássico, configuração manual. Mas, novamente, a nível de tráfego pago, tudo é teste. Pode ser que na sua realidade, na realidade da sua clínica, você faça um teste de público Advantage e seja bem sucedido, assim como a gente já fez aqui e foi bem sucedido. Mas a nível de teste inicial, é interessante você limitar um pouco mais o alcance dos seus anúncios. Então você vai clicar aqui em trocar a configuração, tá certo? E principalmente em relação à nossa idade. No nosso caso aqui, a gente está simulando uma campanha de prótese protocolo, né? De próteses gerais, implantes, coisas nesse sentido. Então não faz sentido, no meu aspecto, né? No meu entendimento de público-alvo, a gente rodar uma campanha para um público de 18 anos. Então a gente pode aumentar aqui um pouco mais a nossa idade mínima, tá certo? Então a gente vai trabalhar ali mais ou menos com um público de 40 para cima. 65 anos é uma idade interessante, na verdade ele vai abranger até um pouco mais, não tem problema a gente deixar essa média, tá bom? Tudo que vocês virem nessa parte aqui relacionada a usar como sugestão, é interessante desmarcar, porque mesmo limitando aqui o alcance dos meus anúncios, tá? Ainda assim o público Advantage está ativado. Então é interessante se atentar nesse sentido. Então eu vou tirar aqui usar como sugestão para ele desativar aqui em cima. Vocês já viram que mudou aqui, tá? O que seria essa sugestão? O Facebook ele vai levar como sugestão, como uma ideia, tá? Mas ele não vai priorizar aquele público. Então como a gente tem a ideia do nosso público-alvo, a gente já vai mudar essa questão aqui da sugestão. Em relação à localização, eu vou deixar nível Brasil aqui, mas isso varia de região para região. Paulo, minha clínica é em São Paulo. Faz sentido deixar nível Brasil? De forma alguma. Você vai deixar num raio ali, uma média de 5, 10 km, dentro da realidade do que o seu público consegue alcançar para chegar na sua clínica, tá certo? Paulo, minha clínica é no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Vou abranger Nova Iguaçu, região dos Lagos, por exemplo, depois da Ponte Rio-Niterói? Não faz sentido. Sempre limite ali numa área que faça sentido para o seu paciente, se interessar pelo seu anúncio e ser compatível ali com a realidade dele chegar até você, tá? Agendar e comparecer à sua consulta. Em relação a gênero aqui, homens e mulheres, não tem por que a gente definir, porque o nosso tratamento ele não se limita a gênero, tá? Tanto homem como mulher, ele pode estar realizando ali o implante dentário, tá? Ou a confecção ali de uma prótese protocolo, tá certo? Em relação aos nossos posicionamentos, a gente tem algumas opções aqui para trabalhar. De início, você pode deixar o posicionamento Advantage. O que isso significa? Que o seu público, na verdade, que os seus anúncios, tá? Eles vão aparecer em todas as plataformas do Facebook, né? Do Meta Ads, Instagram e Facebook, e em todos os posicionamentos, seja no Reels, seja no Stories, seja no Feed, seja no Marketplace, por exemplo, fica a seu critério. Como é um teste inicial, não tem problema a gente deixar ele um pouco mais amplo, porque o próprio Facebook ele vai priorizar a exibição ali, né, onde tiver mais incidência de público, onde tiver mais chances de você vender, tá certo? Então não precisa se preocupar tanto, você pode avançar um pouco mais aqui. Prontinho, pessoal, agora já na nossa parte do anúncio, geralmente a gente faz a identificação aqui com um anúncio 1, anúncio 2, anúncio 1, imagem, anúncio 2, vídeo, o que for melhor para você se identificar. O que importa é quando você for otimizar a sua campanha, você ter noção ali do que você está fazendo. Então não adianta você, enfim, ter um anúncio com um nome nada a ver, algo que vai ser muito complexo e no final você vai bater o olho e não vai conseguir identificar de maneira rápida, otimizar as suas campanhas, tá certo? Pessoal, descendo aqui um pouco mais, a gente vai ter duas opções, tá? A parte de criar o anúncio ou de utilizar um post fixo. Nesse caso aqui, ele está permitindo a gente criar o anúncio, a gente vai fazer essa criação como se você tivesse uma imagem, um vídeo, e você vai subir ele aqui para a sua campanha, tá bom? Deixei separado aqui algumas imagens de prótese e implante, mas antes de subir ela, é interessante a gente também desmarcar essa opção aqui, de anúncios com vários anunciantes. Com certeza no Facebook, no Instagram, você estava ali nos stories e passou por um anúncio que você clicava para o lado, já era outro tipo de marca, clicava para o lado, já era outro tipo de anunciante. Enfim, esse é um anúncio com vários anunciantes. Eu não acho tanto interessante a gente utilizar ele, porque eu acho que a pessoa que ela está interessada, ela se interessa por um nicho específico. Então, quando a gente amplia, né, essa linha de raciocínio para o anúncio da sua clínica odontológica, às vezes aparecer com um anúncio de uma loja de bijuteria, para do lado ser um anúncio de uma hamburgueria, por exemplo, da sua região. Eu acho que você perde muito foco do seu possível lead, tá? Então, eu acho interessante a gente manter desmarcado, mas como eu comentei, tudo é teste. Se você fizer o teste e for bem sucedido, também não tem problema, não sou dono da verdade, tá bom?
E na parte de baixo, você vai programar a sua mensagem inicial, que é a mensagem que o paciente vai clicar e enviar para você lá no WhatsApp, tá bom? Ela é 100% automática, naturalmente aparece lá para o seu paciente, mas ele também pode apagar e mandar uma mensagem a próprio punho. Então, é interessante você analisar aqui que seja algo relacionado ao seu tratamento. Nesse caso, a gente deixou uma mensagem aqui um pouco mais genérica, vamos dizer assim. Olá, tenho interesse e gostaria de mais informações. Poderia ser, olá, tenho interesse nas próteses, olá, quero saber um pouco mais sobre facetas em resina, olá, quero instalar meu aparelho ortodôntico. Não tem problema, depende do tratamento que você vai focar por aí. Agora a gente vai partir para a parte da configuração do criativo, ou seja, onde a gente vai realizar aqui o upload da imagem. Vou selecionar uma das imagens aqui, tá certo? E aí, pessoal, nessa parte de selecionar a imagem ou o criativo, é muito interessante você se atentar, seja você que produz ou se você tem um designer responsável por isso, para você se atentar em relação ao posicionamento dessa imagem. O que eu quero dizer com isso? O posicionamento da imagem, né, o formato da imagem que vai no feed é diferente do formato da imagem que vai lá no Stories. Então, pedir ali para o seu design fazer essas variações de tamanho pode ser interessante para cada experiência ser única. Para o camarada do Story ver a imagem completa, para o camarada que está lá no feed ver a imagem completa e, enfim, também não passar uma ideia de antiprofissionalismo da sua parte. Imagina, você está navegando e vê uma imagem cortada no Story. Provavelmente você não vai levar confiança nessa clínica, né? Ou nessa loja que você está se interessando ali. Então é interessante se atentar nesse ponto também. Ó, por exemplo, nesse caso aqui, se eu utilizasse essa imagem sem estar cortada, provavelmente ela ficaria assim, ó, na visão do paciente. E isso já não passa uma ideia de credibilidade, ainda mais se tratando de um procedimento como prótese protocolo. Então, tem que ter o brio ali de pelo menos trabalhar um pouco mais esse posicionamento, tá certo? Ah, pessoal, essa parte do texto principal é muito interessante a gente analisar também, porque basicamente é o que a gente chama de copy. Você não precisa fazer um texto muito grande, tá? Mas que seja algo ali que faça referência ao seu tratamento. Quem sabe explicar um pouco algumas particularidades, evidenciar ali o endereço da sua clínica pode ser interessante. Nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando uma copy feita aqui rapidamente, tá certo? Mas só com uma sugestão para vocês. Certo, pessoal? Eu fiz uma copy aqui bem básica, basicamente para vocês entenderem qual o conceito ali por trás, tá certo? É interessante você buscar saber um pouco mais sobre copy. Caso seja do seu interesse, a gente também pode estar preparando um vídeo com esse tema por aqui, tá certo? Uma copy para cada procedimento. Quero falar de ortodontia, tem uma copy específica. Quero fazer um anúncio mais voltado para clínico geral, limpeza, extração, tem uma copy específica. Quero fazer um anúncio ali para sazonalidade, Black Friday. A gente também consegue trabalhar uma copy diferente. Então, caso você tenha dificuldade nesse sentido, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai entender que a gente precisa fazer um vídeo para você aprender um pouco mais. Tá bom? Então, basicamente, a nossa copy ficou bem simples, tá? Eu colocaria mais elementos nela, colocaria até alguns emojis para deixá-la um pouco mais atrativa visualmente, mas só para você entender, basicamente, a nossa ideia. Você que sonha em sorrir de maneira definitiva e dar adeus à dentadura, preste atenção. Ou seja, a gente está tentando contextualizar ali o paciente que tem a mesma dor, que seja compatível com a nossa solução, uma prótese ou um implante, tá bom? Somente nesse mês você encontra próteses e implantes com condições e valores imperdíveis. Gatilho de escassez, também relembrando ali o nosso período de sazonalidade, Black Friday, fim de ano, coisas nesse sentido. Clique no botão abaixo e agende sua avaliação. Chamada para ação para o paciente, né, entender o que ele precisa fazer para entrar em contato, para saber um pouco mais, para tirar suas dúvidas. Também coloquei aqui um endereço ilusório, obviamente, tá? Avenida 123, sala 2, você vai colocar o endereço ali da sua clínica, tá? Ponto de referência, CEP, coisas nesse sentido. E uma chamadinha ali de esperamos você, estamos ansiosos para sua chegada, enfim, coisas nesse sentido, tá bom? Título aqui você pode deixar um clique aqui, agende aqui, coisas nesse sentido. E descrição você não precisa se apegar tanto, mas se quiser colocar um textinho bem básico, também pode ser, tá certo? Vamos partir aqui para a parte dos aprimoramentos. Toda vez que vocês forem subir uma campanha nova, pessoal, principalmente criativos em imagem, como eu comentei, hoje em dia a inteligência artificial está tomando conta do Facebook. Então, tudo que eles tiverem a oportunidade de colocar um toque deles, eles vão querer melhorar, otimizar, coisas nesse sentido. Mas nem sempre isso quer dizer melhoria. Então, nessa parte de aprimoramentos, você vai deixar tudo desmarcado. Melhoria de texto, adicionar música, retoque visual, pode deixar tudo desmarcado que isso não vai afetar absolutamente em nada positivamente no seu anúncio, tá bom? Dei um concluir aqui, então basicamente eu já tenho uma prévia ali da imagem que eu vou estar divulgando para os meus possíveis pacientes, tá? Próteses gerais, volte a sorrir. Uma imagem aqui do antes e depois de um paciente, o paciente provavelmente realizou ali uma prótese protocolo, tá certo? Ela está posicionada ali de acordo com cada local que o Facebook vai aparecer, né? No Instagram também, Stories, Reels, enfim, coisas nesse sentido. Nossa mensagem aqui, a gente já deixou ela programada, tudo certinho, aqui na parte de baixo não tem muito o que você configurar, e aí sim, volta. E assim você tem um anúncio ali
pronto para subir. No caso, quando você for subir o seu anúncio, você vai clicar aqui em publicar, tá certo? Ele vai fazer uma análisinha, provavelmente isso daqui não vai publicar porque eu estou sem saldo nessa conta, mas enfim, ele vai fazer uma análise, vai tentar publicar e aí está no 100%, sua campanha vai estar online conforme, ó, já deu aqui, ó, itens publicados, enfim, pode ignorar essa mensagenzinha. Uma campanha é um conjunto de anúncios e um anúncio foi publicado. Futuramente, quando o anúncio começar a rodar, tiver tudo certinho, você vai começar a receber mensagem, começar a metrificar ali também os dados da sua campanha. Nesse caso aqui eu subi um anúncio só para facilitar a aula, tá? Para deixar algo mais leve, mais simples e facilitar também o nosso trabalho de edição, mas no caso de vocês é interessante a gente subir uma média ali de 3 a 5 anúncios. Quanto mais anúncios, quanto mais teste, quanto mais imagem, quanto mais vídeo você puder subir, é interessante, porque você testa mais e a chance de você alcançar ali o público ideal com uma chamada interessante para ele é muito maior, tá certo? Então, se você se interessa por conteúdos nesse sentido, ficou com alguma dúvida, quer aprender um pouco mais, seja sobre tráfego, venda, posicionamento no Instagram, não esquece de se inscrever aqui no canal da C4 Web, acompanhar os nossos outros vídeos que vão estar aparecendo aqui em algum lugar da tela. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se possível compartilhar também esse vídeo com algum colega dentista, alguém que se interessa por esse nicho e pelo marketing digital odontológico, tá certo? E não se esqueça, na C4 Web não tem milagre, tem processo.